E aí, galera do nono ano, beleza? Vamos aí continuar, ver aí a ascensão desses governos na Europa, no cenário pós-guerra, quase que ao mesmo tempo. Na Alemanha também vai aí se consolidando o que a gente chama hoje de nazismo. Novamente, quero evitar polêmicas e vamos falar o que deve ser falado e pronto. E cada um que leia, que estude, que vai tirar a tua interpretação, tá certo? Então vamos lá, vamos falar da ascensão do nazismo lá na Alemanha. Preciso falar ainda do cenário pós-guerra? Vou precisar falar ainda? Então vamos lá, qual que é o contexto? O cenário pós-guerra, aquele cenário de destruição econômica, de crise econômica, crise financeira, crise social, crise política, né? Aquele Tratado de Versalhes em 1919, pós-Primeira Guerra, que culpou a Alemanha, o único país, a única nação culpada pela guerra, e ela que pague por ser culpada pela guerra. Isso aí é o pensamento da época ali. Lembrando aí que nas aulas presenciais, eu falei que 1019, que à medida que o tempo vai passando, aquela historiografia vai sendo revista, não é bem assim, não é só culpa dela. Você tem todo um jogo aí político, todo um tabuleiro político, né? Vários países imperialistas ali, enfim, isso a gente já falou. Mas então você tem esse cenário destrutivo da Primeira Guerra Mundial, que é um campo fértil para políticas extremistas. Galera, vou falar, não aguento. Quando a gente está lascado, você está desesperado, você apela para qualquer coisa. Você não usa a sua razão, não é? E esses governos surgem como uma alternativa, que foi o que eu falei ontem. Então você tem a Alemanha, a partir de 1919, você tem a República de Weimar. República de Weimar, né? Que ela é formada, cai lá o Kaiser, tudo, e ela é formada nessa República de Weimar, que não vai dar conta da crise, né? Então você vai ter uma série de revoltas sociais, uma série de protestos, uma série de greves, tá? Vou dar um exemplo. A revolta espartaquista, em homenagem ao Espartaco, aquele lá, o Espartaco, aquela revolta de escravos em Roma, né? Os comunistas queriam fazer uma experiência na Alemanha igual à Revolução Russa. Você tem uma líder importantíssima, Rosa Luxemburgo. Tá? Aqui a gente não vai falar sobre a revolta espartaquista em detalhes, tá? Mas ela queria, essa revolta queria que o socialismo subisse ao poder. Então você tem dentro dessa República de Weimar esses conflitos sociais, greves, né? Essa Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela é assassinada, por exemplo, com um tiro na cabeça. É isso mesmo, né? Simples, né? Porque se você pensa diferente, morra, é isso que importa, né? Aí nessa situação, desculpa. Então, esse clima instável, você vai formando pensamentos e novas ideologias, como foi na Itália, começa lá no movimento, né, do Fátio, né, e aqui também na Alemanha você terá um semelhante aí, né, você tem um partido, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas não se engane pelo nome aí não, né, esse partido não é socialista, né, querendo englobar aquela população alemã, né? Mas o que vai acontecer? Vamos ver aí, né? Calma. Então a gente tem esse cenário aí inconstante e instável, beleza? Então você vai ter a nossa figura conhecidíssima, né? Olha que foto, ele tá ali, né? Foto elegante, um cara, né? Tá no colo do capeta. Então, aqui não vai dar tempo de a gente falar da vida do Hitler, tá? Mas assim, ele é austríaco, né? Ele é um artista, ele tenta entrar lá nas academias de belas artes, frustrado, ele é um artista frustrado. Cuidado aí com os artistas frustrados, hein? Ele é um artista frustrado. Depois ele vai para Munique, né? E lá ele vai, lá em Munique ele começa esse envolvimento político. Depois ele vai ele vai para a Primeira Guerra, né? Depois ele tem todo esse, aí ele começa a ver a política e tudo. O que vai acontecer em 1923?
Ele entra no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que aí a sigla, né, nazis, aí que vem o nazismo. Esses caras, eles vão tentar dar um golpe dentro da República de Weimar. Eles vão tentar dar um golpe de Estado dentro da República de Weimar. Só que esse golpe é fracassado, tá? Esse golpe foi chamado de putsch da cervejaria. Eles vão tentar dar um golpe no Estado de uma cervejaria lá onde eles se encontravam. Nessa, o nosso querido Adolfinho, o Adolfinho é preso, o Hitler é preso. E dentro da prisão, ele começa a escrever um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, que é nesse livro, nesse tempo da prisão, que ele começa a moldar a ideologia que a gente hoje aqui vai chamar de nazismo. É aí que vai nascer. Se você quer entender o nazismo do ponto de vista do Hitler, é você ler esse livro aí, o Mein Kampf, tá? Que lá nesse livro vai falar tudo o que a gente fala, tudo que todo mundo sabe, né? Porque a Segunda Guerra gera um interesse da galera. O Hitler é muito, né? Eu queria fazer uma aula legal com os discursos aqui, mostrando discursos, analisando o discurso, mas senão ia ficar 1h30 aqui, eu tirar slide, botar slide, eu não se desculpo, tá? Mas depois você pesquise os discursos dele, então vamos falar a base dos discursos dele para você entender, para quem é curioso, quem tem curiosidade, a curiosidade move o conhecimento se movendo, a gente evolui, né? Enfim, nesse livro, Mein Kampf, você vai ter todos os conceitos que a gente conhece hoje do Hitler, aquele negócio, né, de ser contra o judeu, a conspiração judaica, o negócio da raça, né, aquela eugenia que ele vai ter, da raça pura, da raça ariana, né, aquela raça europeia perfeita, né, da visão estética. Ele vai começar a criar o símbolo, é aí que ele vai criar a suástica, que a suástica é um símbolo oriental de ciclo da vida, né? Mas ela é reinterpretada, readaptada pelo Hitler, vira esse trem terrível aí, né? Dessa supremacia de raças, do antissemitismo, do clássico, que você vai ter uma arte nazista, você sabia disso? Uma arte nazista, tá? Então você tem tudo isso aí nesse Mein Kampf, né? Ele vai falar o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, né? E quando ele sai da prisão, ele vai começar aí essa vida ativa política, tá? Ele vai começar aqueles discursos e tudo, e vai angariando o apoio de parte dos operários, o apoio de parte do empresariado, né? Ele vai ter esse discurso contra os judeus, contra as outras nações, naquela conversa, ele vai encarnar aquele negócio do Tratado de Versalhes, aquela humilhação, o Hitler encarna aquela humilhação, e o negócio da vingança, certo? O negócio da vingança, ele vai encarnar aquilo, e a galera vai comprar. Você tem que lembrar do cenário que a gente está vivendo. Então, por exemplo, grupos militares vai apoiar o Hitler, aquelas conhecidíssimas, né? A SA, a SS, né? SA, tropas de assalto, né? Que vai eliminar, que vai cuidar de lideranças nazistas, a SS, brigadas de defesa, né? Que é a segurança da cúpula nazista, do líder nazista, enfim, essa galera vai toda comprar o discurso do Hitler. Então ele vai ganhar grandes apoios. Em 23 depois ele vai tentar uma marcha também em Berlim, mas essa aí não funciona, não existe. Tá? A marcha para Roma existiu, mas o Hitler não dá certo. Então a gente acha que o Hitler criou, não, tem lá a base, lá do Fátio, lá do Benito Mussolini, tá? Aqui vai ser assim, né? Então ele vai ganhar uma força política, e através aí desses acordos políticos que o Hitler vai ter, esse grande apoio, ele vai ser nomeado primeiro-ministro, chanceler, aí era o presidente da época, né, o Hindenburg, né? Aí é o Hitler e ele virando, quando ele vira primeiro-ministro, em 1933, ele vai colocar em prática o Mein Kampf, né? Ele vai colocar em prática o Mein Kampf,
E é aí que a gente vai começar a história que a gente conhece, tá? O seguinte, vai acontecer aí, logo depois aí do Hitler subir ao poder, tá? O incêndio do parlamento alemão, o incêndio do Reichstag. Eu sei falar alemão, tá? Reichstag, o incêndio do parlamento alemão. E o Hitler vai usar do incêndio do parlamento, né, para fortalecer o seu poder. Depois lá vão falar que o parlamento foi incendiado por esse cara aí, o Magnus, né, comunista. Ele vai culpar os comunistas, os socialistas e vai usar disso. E vai usar desse incêndio para falar que a oposição é agressiva, que a oposição, olha que balbúrdia, olha o que é essa oposição, e vai fortalecer o seu poder. Depois vai lá, vai falar que foram os socialistas que botaram fogo. Esse episódio da história é até hoje, né? É até hoje, não se sabe muito bem se esses socialistas realmente botaram fogo no parlamento, ou se foram os próprios nazistas, ou se foram os nazistas que pagaram isso, né? Não se sabe muito bem. Mas, né, eu acho que os nazistas não seriam capazes de fazer isso. Eu acho que os nazistas não seriam capazes. Mas, enfim, o que é de importante para nós? O Hitler usa dessa situação para centralizar o poder. Ele vai fechar o parlamento, ele vai descumprir o Tratado de Versalhes, né? E vai solidificar, a partir de 33, o nazismo na Alemanha. E vai ter todo aquele discurso, né, que ele tem, que você conhece, que a gente vai falar rapidão, será colocado em prática. Todo aquele discurso escrito no Mein Kampf, no Minha Luta, será colocado em prática. Então você também aí vai ter o que ele vai chamar de Terceiro Reich, né? O primeiro é o Sacro Império Germânico, o segundo era do imperador do Kaiser, né, antes da guerra, e o dele agora. E olha, então, aí que vai ser colocado em prática essa criação de símbolos, as liturgias, os rituais, todos nazistas, né? A Alemanha vai virar unipartidarista, o culto ao líder carismático, vai ter a criação da polícia secreta, né? A SS, a SA. Ele não vai cumprir o tratado, e você vai ter o rearmamento da Alemanha, né? Soldado, exército, arma de guerra, o uso da propaganda, a censura, a perseguição à oposição e a morte, né? Então são estados, são governos que você não pode divergir, você não pode. Se você chegar, meu amigo, eu acho que está errado, comunista, vagabundo, você vai ser perseguido, aí vão matar, prende, né? É aquela coisa. Então você vai ter censura, são os estados totalitários. E nessa do Hitler, você vai ter o negócio do antissemitismo. Gente, o antissemitismo, semita judeu, antissemitismo, antijudaísmo. O antissemitismo não foi o Hitler que criou, pelo amor de Deus, hein? Não foi, isso aí existe desde quando o homem anda para frente. Você tem um preconceito contra os desde a Idade Antiga. Até começa porque os hebreus, né? Eles formam os reinos, as tribos, tudo, eles eram monoteístas, o resto eram politeístas. Já começa o preconceito aí. Mas, enfim, você sempre vai ter esse preconceito contra os judeus na Europa, né? Quando, por exemplo, um judeu se convertia ao cristianismo, ele era chamado de cristão novo. Os cristãos novos eram galeras que antes eram renegadas. Você tem um preconceito muito forte, né? Aqui eu acho que vai ser o ápice desse preconceito, porque o cara vai colocar o judeu num forno, né? Nós vai ter o ápice desse preconceito. E o que vai acontecer? Ele na mente dele, o inimigo da Alemanha era o judeu,
né? Porque ele se enriquecia. O judeu tem essa de se enriquecer, ele é dono dos bancos, ele tem dinheiro, então ele gasta, ele ganha o dinheiro alemão, ele prejudica a economia alemã. E o que ele está fazendo? Ele está criando aquele negócio de você escolher um inimigo em comum e falar que ele é inimigo. Tá? Então vem esse negócio do antissemitismo embutido aí nesse governo totalitário, nesse governo de censura, no fim do Tratado de Versalhes, você ter exércitos, né? Do culto ao líder, né? Aquele líder carismático, aquele negócio, aquele discurso dele. Aquilo lá, gente, aquilo lá é para você cativar as massas. Imagina se o Hitler fosse discursar assim. O cara dorme, então ele tinha que falar normal. Quando fosse alguma coisa importante, ele gritava para você acordar, né? Eu não vou dar exemplo aí de quem faz isso, não. Mas enfim, você vai ter toda essa máquina estatal nazista, tá certo? Que vai querer levar a Alemanha a um império, ao terceiro Reich. E ele, o Führer, né? O líder, aquele que conduz a nação. O pensamento da Alemanha é o pensamento do Hitler. Então é um império expansionista. Ele vai querer se expandir para quê? Para conseguir um negócio que ele vai chamar de espaço vital. Ora, prof, o que é espaço vital? Espaço vital era ter terras para desenvolver essa raça ariana, essa raça pura. Você precisa de espaço, lugar. As raças superiores e fortes devem dominar a terra. E as raças superiores, que não se enquadram na raça ariana, deve ser exterminada. Então você vai ter uma série de leis, né, à medida, leis de Nuremberg, leis de proteção ao sangue alemão, leis contra a cidadania, proibição de trabalhos, educação contra judeus. Galera, onde você vai começar a mudar? Você vai começar a mudar na educação. Você vai pegar o alemãozinho lá e vai ensinar e falar assim, olha aí, filho, vai ensinar o alemãozinho, livros didáticos falando contra os franceses, contra a galerinha. O judeu é inimigo, ele é um verme, Você, né, aquele negócio de alemão puro versus... Então, você tem toda essa máquina, esse controle. Ok? Esse controle. Você vai ter a juventude do Hitler, né? A criança era obrigada a entrar lá na juventude hitlerista. Você vai ter queima de livros, né? Freud vai ser queimado, por exemplo. Vai ver se os escritores eram judeus ou não. Então você vai ter uma perseguição aí bacana e legal, né? Que legal, né? Esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Não, então você vai ter toda essa máquina do Estado totalitário, você vai ter pessoas que vão ajudar. Nós temos o Goebbels, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Esse cara aí, eu tenho que admitir, ele foi fodão, porque ele monta todo um esquema que a cultura fica na mão dele, né? Então, peças de teatro são censuradas, artistas são perseguidos, eles escolhem o que passa dentro dos cinemas alemães. Antes de você ver um filme, você vê antes um vidinho sobre como Hitler era bom, né? Tá? Olha, aí coloquei 2 frases do Goebbels para você pensar. De tantos repetir uma mentira, ela acaba se transformando em verdade. Essa aqui eu gosto, ó. Essa próxima aqui, ó. Olha essa aqui. Temos que fazer o povo crer que a fome, a sede, a escassez e as enfermidades são culpa de nossos opositores e fazer que nossos simpatizantes repita isso a todo momento. Né? Nem se for uma mentira. Então eu falo uma mentira muitas vezes, aquilo vira verdade e eu culpo o outro que é meu inimigo. Eu tenho a destruição de carreiras, a destruição de reputações, a destruição de pessoas, e no caso aqui do nazismo, a destruição de um povo. Porque quando ele fala que quer eliminar o povo judeu, por exemplo, você tem aqui, a gente pode estudar aí nos livros vários povos, né? Mesmo que não existam mais, mas você tem registros, tudo.
Ele não queria só eliminar o povo, por exemplo. Ele queria eliminar a memória do povo, exterminar. E se você não enquadra nessa raça ariana, você... Gente, eu vou colocar depois um trechinho do Minha Luta para a gente ler aí, tá? Você vai ter em 39, por exemplo, um programa de eutanásia, testes, né? Você vai fazer testes em judeus e tal. E não só judeus, né? É que você não se enquadra. Então, vai cigano, vai gay, vai preto, vai tudo que você não encaixa na raça ariana. Bonito, né? Então, esse Goebbels aí é que vai montar a máquina da propaganda pública. Você vai ter cinema nazista. Você vai ter escultura nazista. Tranquilo? Vamos ler uns trechinhos aí do Minha Luta. Aqui são 3 trechos, tá? Aqui ele vai falar das Américas. Esse primeiro trecho ele vai falar das Américas. Por que a América do Norte é melhor que a América do Sul e tudo, né? Mas olha que legal. Em poucas palavras, o resultado do cruzamento de raças é, portanto, sempre o seguinte. A. O rebaixamento do número 1 da raça mais forte. B. Regresso físico e intelectual. E com isso, o começo de uma enfermidade que progride devagar, mas seguramente. Progride devagar, mas sempre. Ele está falando, então, se você tem uma mistura de raças, você vai misturar o que é de ruim das duas. Né? E a primeira vai virar merda, né? Ele vai citar aí no livro, Minha Luta, o exemplo da América do Sul. Que na América do Sul você teve essa miscigenação muito intensa entre o europeu e os indígenas, né? E ele vai falar, deu merda, culpou a miscigenação. Gente, uma palhaçada. Enfim, olha o outro aí. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitória será a coroa mortuária da raça humana. Se o judeu marxista subir ao poder, acabou, extermina o homem. Gente, o Karl Marx, que fez o Manifesto Comunista, é judeu. O Hitler é contra esse socialismo, tá? Tá certo? Nesses governos fascistas, a massa deve estar incorporada, a massa que eu falo, o povo, deve estar incorporada ao sistema. Ela não deve estar fora, como era nos absolutismos, como eram lá na França. Ela deve estar fora, tá certo? Olha o outro aí falando aí que você estuda em arte, as vanguardas, né? Olha ele falando da arte moderna. O bolchevismo da arte é a única forma o bolchevismo da arte é a única forma cultural possível da exteriorização do marxismo. Quando se essa coisa estranha aparece, a arte dos estados bolchevizados só pode contar com produtos doentios, de loucos ou degenerados, que desde o século passado conhecemos sobre a forma de dadaísmo e cubismo como arte oficialmente reconhecida e admirada. Ele vai criticar aquela arte moderna que você estuda. Sabe, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo. Ele vai chamar aquilo de arte degenerada, arte de tolos, a arte que, né, estranha. Ele vai fazer exposições de arte degenerada, da arte moderna, e vai fazer do lado exposições do que é arte nazista, o que é o belo. Tá tudo lá, o pensamento do Hitler tá tudo no Minha Luta, certo? Aí você tem a propaganda, você tem os cartazes, né? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um povo, um líder, um povo, um reino, um líder. Um povo, uma nação, claro, o povo ariano, né? O reino que interessa a ele, o líder ele, né? Ein Volk, ein Reich, ein Führer, tá vendo? É a unidade, né? Enfim. Aí é um cartaz contra o judeu, olha lá, o judeu caricato, tá vendo? Por que eu sei que é judeu? Por causa da estrela, né? Aquele judeu caricato, por detrás das bandeiras, ó, inglesa, americana,
socialista. Gente, você falar que o Hitler era socialista marxista, você está de brincadeira comigo, tá? Aí, ó, propaganda do cartaz nazista, né? Aquele judeu, cara, feio, caricato, bancário, que te rouba, que te prejudica, ele é o inimigo, vamos atrás, vamos exterminar os inimigos. Depois você procura os discursos do Hitler, falando sobre a União Soviética, sobre o socialista, falando para a juventude, né? Você vai ter filmes interessantíssimos da época do nazismo, que até os vários diretores de cinema usam os takes, as câmeras, né? Interessantíssimos. Aí você vai ter esculturas, bustos. Ele vai reviver o clássico, vai usar o clássico, né, da homem ideal. Qual é o homem ideal? O homem ariano. Ele vai usar, ele vai reinterpretar a cultura clássica. Até quando ele vai bombardear lá a Grécia, ele não bombardeia a Grécia. Porque ele fala que da Grécia que vem essa idealização do homem, mas ele reinterpreta a idealização do homem. Porra, ele vai reinterpretar um monte de gente, viu? Músico, tudo. Depois esses caras vão ser taxados de nazistas. Não é que eles eram, não. O Hitler pega isso e reinterpreta da maneira que ele quer. Então ele pega o clássico grego, romano, e vai reinterpretar. Então você vai ter esculturas, esses bustos aí do Hitler, né, do homem ideal, da mulher ideal, né, do que é ser a raça pura, né? A gente tem tanta coisa de falar, mas aqui em casa está uma confusão. Mas enfim, quem sabe aí, uma aula presencial, a gente faz umas aulas sobre os governos nazifascistas, tá? A gente lê mais um pouquinho, vê mais vídeo, tá? Mas então você tem toda essa construção da ideologia. Então você tem que pegar a cultura, você tem que pegar a educação, você tem que estar sempre presente. O Estado nazi, ele tem que estar totalitário, tem que estar sempre presente. Tem que perseguir a oposição, você tem que censurar. Óbvio, você vai meter o pau neles. Pô, não, você pensa diferente. Não pode, né? Você tem que fazer aquela coisa. Eu vou ver se eu acho no YouTube, tem um desenho da Disney, da época, ou não lembro se é da época da Segunda Guerra ou da época do governo, quando ele estava se consolidando, que é o Pato Donald nazista, já viram? É legal pra caralho, né? Vocês têm que ver lá, depois eu vou ver se eu acho e passo no grupo, né? Que é aquela coisa doutrina, né? Toda doutrina é isso, você tem que doutrinar, você tem os dogmas, as verdades absolutas e seguir aquilo. Fanático, gente. Extremismo, fanatismo é péssimo em qualquer lado, seja de esquerda, seja de direita, seja de cima, seja de baixo, né? Você não misturar opiniões, não pensar diferente, não olhar, não ver o que é bom de um, bom do outro. Se você não ter o equilíbrio, como já diriam os filósofos gregos, você está lascado, você tem que ter o equilíbrio, a temperança, né? Mas enfim, eu estou viajando de novo. Aí, vamos ver o que mais que eu coloquei. Aí para você dormir feliz. Olha, você quer propaganda melhor que essa aí? Olha aí. Pra você sonhar com ele, feliz, ó. A cara e o nome, pô. Propaganda é melhor. Então você tem dessa propaganda do cinema, do teatro, da música, cartaz, jornal, beleza? Esse Estado totalitário fascista. Deixa eu ver se eu não falei mais nada. É isso aí. Leia uma apostila, beleza? Depois eu vou ver se eu acho o link. Na próxima aula a gente continua aí. Tem hora que eu desabafei um pouquinho, desculpa, falei que eu não ia fazer isso. Casa movimentada é assim mesmo, tá? Qualquer dúvida no plantão de dúvidas no WhatsApp. Beleza? Abraço, até mais.